Salve, salve resenhas! Estamos começando mais um Resenha do Café, mais uma live sobre café. E a gente vai falar hoje com o Sebastian Grau. O cara é o mago da abertura de cafeterias e da gestão de cafeterias, onde nós vamos falar sobre gestão de cafeterias, sobre como você vai montar a sua cafeteria, quais os primeiros passos que você precisa para montar a sua cafeteria. Então, já vou chamar ele aqui para a gente começar. Vamos lá. Aí. Foi. Fala aí, mano. E aí, meu rei, como é que estamos? Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos todos a essa live de abertura de cafeteria. E aí, como é que estamos? Tudo bem? Tudo em ordem? Sexta-feira de frio. Sextou e o sul tá gelado. O sul tá gelado, cara. Puta, mas é gostoso, velho. Hoje eu tava na cafeteria lá, esquentando a mão em cima da máquina, assim, falei, pô, que gostoso, velho. Finalmente esfriou. Tava precisando. Tava ansioso pelo frio, já não tava aguentando mais. Eu também tava. E aí, meu povo, como é que estamos? Tudo em ordem? Tudo certo, cara. Até tivemos algumas perguntas ali no Instagram, pessoal, aqui no Instagram, né? Ali no Instagram. Aqui no Instagram. Tivemos uma pergunta sobre abertura de cafeteria, né? Eu sei que você está aí se preparando para a galera que já tem cafeteria para falar sobre isso, já está falando, né, sobre isso no seu Instagram. Mas queria que a gente começasse, então, essa conversa falando um pouco sobre abertura, né? Quais os primeiros passos, o que precisa. Conta para nós. Cara, vamos lá. A primeira coisa que eu falo para quem tá pensando em, quem sabe, um dia abrir cafeteria. E aí, Prédio Paris, tudo bem? Gente, só para avisar vocês, a gente tá nessa live. Essa live aqui vai ser mais para abertura de cafeteria. Então, a ideia é que a gente poder ajudar a galera que tá querendo abrir cafeteria. Depois, às 10 da noite, eu volto com uma live de gestão mais aprofundada. Geralmente, 10 horas a gente faz uma live sempre de gestão, mas a gente entrou um pouquinho mais cedo aqui para conversar com o Matheus. Para quem não sabe, Matheus é o gestor de tráfego. Então, provavelmente, se você está aqui nessa live, se você me conhece, foi porque o Matheus criou uma estratégia de tráfego pago. Eu fui só a pessoa que apareci no vídeo. Então, o Matheus é gestor de tráfego, ele faz minhas campanhas de tráfego aí, tanto do Cafeteria Lucrativa, quanto do MyCoffee, enfim, toda a parte de marketing aí, quem faz é o fera aí. Mas, ó, a ideia é, vamos falar dessa live aqui, vamos conversar um pouquinho sobre abertura de cafeteria. Mais tarde, às 10 da noite, a gente fala um pouco justamente sobre gestão, um pouquinho mais aprofundado, né? Um pouquinho mais aprofundado sobre gestão. E, cara, o primeiro passo que eu sempre falo pra galera que vai abrir cafeteria é assim, eu não sei você, mas a gente tem uma maneira de receber as pessoas, né? Não só a gente, mas tudo, né? E quando eu escuto alguém, e eu converso com muita gente que tá com vontade de abrir cafeteria, né? E é muito engraçado que quando alguém vem e fala pra mim, pô, Sebastião, eu tô pensando em abrir uma cafeteria. Eu falo, pô, que massa. Legal, parabéns. É uma boa escolha, inclusive. Show de bola. Sim. É uma maneira de responder. Agora, quando a pessoa chega pra mim, e olha só, e é uma frase que muda, tá? A pessoa chega pra mim e fala assim, Sebastião, eu tô no processo de abertura de cafeteria. Cara, a minha maneira de falar com essa pessoa já muda. As minhas perguntas mudam, a maneira como eu espero que venha a resposta dessa pessoa também muda. E eu não. Detalhe, eu não quero saber se a pessoa vai abrir semana que vem, mês que vem, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou daqui a 6 anos. Só o fato dela me falar que ela está num processo de abertura já muda a minha maneira de me relacionar com essa pessoa, sendo a primeira vez que eu falo com ela. E assim, não muda só comigo, eu acho que muda muita coisa. Quando um aluno que se transforma em aluno meu depois de mentoria começa a mudar a maneira com que ele fala sobre essas coisas, em vez de falar, cara, estou pensando em, quem sabe, um dia, talvez, abrir uma cafeteria. E muda isso para, cara, eu estou num processo de abertura de cafeteria e começa a falar sobre isso. É muito engraçado, mas começam a acontecer coisas estranhas. Tipo assim, cara, aparece uma sala de um vizinho, de um amigo que tá para alugar, aparece uma máquina de um primo, de um amigo de um primo que tá querendo vender,
Sim. Aparece um tio do irmão que quer ser sócio e quer ajudar com alguma coisa. E isso acontece justamente porque a gente muda a maneira com que a gente encara esse projeto, né? Enquanto você está Uhum. na dúvida, cara, eu estou pensando em quem sabe um dia abrir. É uma maneira de acontecer as coisas. Quando Sim. você muda para, cara, eu estou num processo de abertura de cafeteria. E, de novo, não quer dizer que você tem que marcar o dia 25 de julho para abrir essa cafeteria. Eu Sim. tenho aluno meu, cara, que é aluno, inclusive aluno que paga para estar comigo e Uhum. renova todos os anos e está há 2 anos no processo de abertura de cafeteria. Por quê? Cada pessoa tem uma velocidade diferente. Ah, Sim. pô, Sebastião, eu estou estudando para concurso, mas eu também quero abrir cafeteria. Eu tô trabalhando ainda, mas eu também quero abrir cafeteria. Mas eu acho que falando em primeiro passo, né? Qual que é o primeiro passo para quem quer abrir uma cafeteria? Eu acho que o primeiro passo, se você realmente quer abrir uma cafeteria, decidir que quer abrir uma cafeteria, tirar esse navio das costas de colocar uma data para daqui a 6 meses para abrir essa cafeteria e Sim. justamente mudar a maneira com que você fala, tanto com as pessoas quanto para você mesmo, né? Que está pensando em quem sabe um dia abrir uma cafeteria, para, cara, estar no processo de abertura de cafeteria, para começar a entender qual que é o próximo passo em direção a isso, né? Porque assim, Sim. enquanto você está com a ideia, você está com um monte de coisa espalhada, né? Meio que desorganizada. Quando você admite que você está num processo, seja de fazer qualquer coisa, né? Você para de ter um monte de ideia espalhada, de falar, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, e passa a criar uma sequência lógica. Cara, beleza, o primeiro passo do meu processo é fazer isso. Ok, eu estou nessa fase de um processo. E essa Sim. primeira fase não tem data para terminar nem data para começar. Ela é a fase que eu estou. Pode ser que eu passe um pouco de fase e vá para outras, que eu vá para uma fase avançada e volte, pode ser. Mas como eu estou num processo, essa primeira fase é muito importante. Então, o primeiro passo é admitir ou pensar se realmente quer ou não abrir cafeteria. Querendo abrir cafeteria, volta e fala, beleza, qual que é a fase que eu tô e quanto tempo eu tenho para fazer isso. Ninguém está mandando você abrir cafeteria daqui a 6 meses. Mas Sim. mudar a maneira como que você encara isso vai te trazer muitas possibilidades e algumas que você nem percebia que existiam. Então, acho que esse é o primeiro passo. Uhum. O primeiro passo é bem isso mesmo, é definir, cara, eu vou abrir ou não vou, né? Quero abrir ou não quero, porque um sonho, eu acho que a maioria das pessoas que acabam chegando no meu Instagram, que é um Instagram mais voltado para receita, para algumas coisas assim, a pessoa está sonhando com isso, né? Ela sonha em abrir uma cafeteria. Agora, a hora que você começa a planejar a execução, as coisas começam a mudar, né? Então, Exato. e é bem isso que você falou, né? Na hora que você fala, não, vou abrir uma cafeteria, começa a aparecer as coisas para que você execute isso, né? Exatamente. Exatamente. E tem uma linha, e assim, ninguém precisa se estressar. Tem muita gente que se sente pressionado e estressado e não quer falar para ninguém que abre uma cafeteria porque tem medo do próximo passo. E é absolutamente normal. A gente tem medo do que a gente não conhece e é um sistema de defesa. Mas o meu Uhum, conselho é procura ferramentas e maneira de conhecer o próximo passo antes de dar o próximo passo da abertura de cafeteria. Justamente sim, para que você sinta cada vez mais à vontade com o processo de abertura. Então, por exemplo, cara, Sebastião, eu quero abrir uma cafeteria, mas eu tenho muito medo do que pode acontecer. Tá, mas aí vamos lá. Qual que é o medo? O medo é de não achar um ponto, de não conseguir fazer um cardápio, de não conseguir ganhar dinheiro, de ninguém ir na tua cafeteria, de ninguém gostar da tua uhum, cafeteria, de ninguém gostar da tua marca, de ninguém te achar, de é, você servir um café frio para um cliente, ele te detonar na internet. Existem milhares de medos. E a ideia é sim, justamente a gente entender qual que é cada medo desses e ir eliminando aos poucos, para a gente justamente colocar uma luz nesse medo. Então, tudo, depois desse passo de aceitar que abre uma cafeteria, é justamente o tal do plano de negócio. O plano de negócio ele tira todos esses medos. Cara, eu tenho medo sim, de não ganhar dinheiro. Beleza, vamos fazer um plano de ponto de equilíbrio. Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Quanto você tem que vender por dia para pagar suas contas? Eu tenho medo de não conseguir ter um cardápio que o pessoal goste. Beleza, vamos criar um cardápio então, vamos ver se o cardápio é bom. Você não precisa fazer o teste na sua cafeteria. Você tem uma casa, tem uma cozinha, você pode testar na sua cozinha. Então, assim, uhum, todo e qualquer medo que você tenha para abertura de cafeteria, é inteligente que você primeiro faça uma catalogação desses medos, se coloque ele em algum lugar efetivo, seja
num papel, seja num quadro, seja num Excel, o que for. E tente aos poucos ir colocando cada vez mais luz em cada um desses medos e pegar como é que eu consigo resolver esse meu medo. Qual que é o maior medo de todos? Confeitaria do Sim. Futuro. Boa noite, boa noite. Confeitaria do Futuro. A live hoje vai... Disse, não tem problema, a gente vai fazer uma live agora às 8 e outra às 10, tá? Às 10 horas tem uma live de gestão, daí um pouquinho mais aprofundado. Beleza? Boa noite, pessoal que está entrando aí também. Boa noite a todos. Então, mano, então, só para concluir aqui essa parte dos medos, né? Eu acho que o medo de abrir ele é absolutamente normal e eu acho que o que a gente tem que fazer justamente para poder tirar esses medos ou diminuir ele ao mínimo possível para quem está pensando em abrir é justamente, cara, ver quais são os medos, cataloga os medos e vamos tentar resolver medo por medo sem pressa, fazer o plano. E aí, todo plano de abertura de cafeteria, ele tem um período, uma linha que eu falo que é a linha do compromisso, né? Sim. Por quê? Todo mundo pode planejar abrir cafeteria. Pode planejar abrir cafeteria. E pode ser um planejamento tranquilo, normal, sem pressa nenhuma, sem ninguém tá com pressa. Pode ser daqui a 6 meses, um ano e meio. Mas existe um momento, uma assinatura que você dá no meio desse teu projeto, que a partir dessa assinatura você precisa começar a ter pressa. E é a assinatura de contrato de aluguel. Então, cara, você pode fazer a velocidade que você quiser até o momento que você afirmar o contrato de aluguel. Firmou o contrato de aluguel, cara, cada dia que passa é dinheiro que você perde. Então, você precisa otimizar ao máximo até que cada dia até que é o dia que você firmar o contrato de aluguel, você tenha o mínimo de tempo possível até abrir esse negócio. E é aí que vale a pena. Então, por exemplo, quando a gente fala no processo de abertura de cafeteria, né? Sobre onde que é o ponto que eu vou colocar o meu negócio, cara, o ponto, tem muita gente que procura ele primeiro. O ponto nem é o primeiro, cara. O ponto está lá no meio do plano de negócio. Depois de cardápio, depois de definição de layout, depois de definição de eletrodoméstico, depois de definição de fluxo de trabalho, depois de definição de propósito, depois de definição de DNA, depois de definição de marca. Tem que fazer muita coisa antes de procurar o ponto. E tem muita gente que erra, que é justamente passa por um lugar e fala, nossa, me apaixonei por esse lugar. Vou fechar o ponto e vou pensar em abrir uma cafeteria. E aí ele assina o contrato de aluguel e onde ele deveria estar no máximo 90 dias para abrir a cafeteria, porque é o prazo, né? 90 dias para abrir a cafeteria depois de assinar um ponto, ele demora 5, 6 meses para abrir a cafeteria e paga muito mais de aluguel porque não planejou essas coisas antes. Então, só um parênteses antes de continuar sobre essa questão de planejamento. Ele é importante, ele tem uma velocidade. E a velocidade ela não precisa ser alta, desde que você entenda que a partir do momento que você assina o contrato de aluguel, aí sim a gente precisa colocar a velocidade nesse projeto, porque cada dia que passa você perde dinheiro, é dinheiro que vai pelo ralo mesmo. E o bacana de uma parte que você disse, que é cada um tem a sua velocidade, né? Tem muita gente que se cobra que, eu vi uma pessoa que em 2 meses ela abriu uma cafeteria. Mas às vezes você não viu o processo que aconteceu até ela abrir. Né? Exato. E aí cada um tem um time, né? Cada um tem uma velocidade, cada um vai chegar no objetivo. O foco é a gente chegar no objetivo, mas uns vão chegar antes, outros vão chegar depois. O importante é chegar lá. Exato. Então é conseguir abrir. Né? E essa parte aí é bem isso, né? Assinou o contrato, ferrou, irmão. Agora tem que fazer acontecer. Então é bom ter esse planejamento antes. Exato. Essa é a ideia. Ó, nosso amigo Koba botou aqui, ó. Pode ser a melhor. Vamos ver aqui. Acho que ele fez, ó. Mais importante. Ele falou do pós-venda. Aqui, tá? O mais importante depois de 9 meses aberto. Pode ser a melhor comida do mundo, não vira nada, o melhor atendimento vai estar ganhando. Cara, sabe que essa é uma discussão que a gente teve ontem à noite, com alunos, inclusive, que já tem cafeteria, sobre a questão de atendimento. É uma menina que tem uma cafeteria em Campinas, que é a Ana Carol, que é aluna nossa. A gente tá falando justamente sobre essa questão de atendimento. E o atendimento é uma coisa muito engraçada. Na minha cafeteria, por exemplo, eu foi uma coisa que eu confessei ontem. Eu não tenho o melhor atendimento, cara. Sinceramente falando, sem hipocrisia nenhuma. O meu atendimento não é o meu, Sebastian, Ana Carolina. Nós dois atendendo. Paulo, a galera que tá lá é o melhor de todos. Não tem melhor que eles. Mas enquanto a gente tava na operação, o nosso estilo de atendimento era um estilo de atendimento muito
básico e seco. Sempre foi. Meu estilo de atendimento sempre foi muito básico. Eu sempre fui muito direto nas coisas que a gente fala e eu levo isso para minha marca. Então, o meu tipo de atendimento sempre foi muito básico e seco. O tipo de atendimento da Carol, de Campinas, do Lagil, ele é um atendimento muito mais humanizado. Ele leva em conta muito a humanização. E isso é muito bom para o tipo de marca dela. Eu acho que é importante, muito, muito mais do que a gente se obrigar a fazer algo, a gente entender como que é a melhor maneira de fazer o que eu quero fazer, né? Tipo, atendimento é importante, cara, ele é importante, mas para mim um atendimento de qualidade é o mínimo que eu espero de uma empresa. Eu nunca vou ver uma empresa que atende bem com um diferencial. Cara, eu entro numa cafeteria, eu nunca penso em ser mal atendido. Eu nunca penso em receber um café ruim. Eu nunca penso em pagar um preço absurdo. Eu acho que, cara, preço, atendimento e qualidade nunca vai ser um diferencial de uma empresa. Ele é o mínimo que a gente espera de uma empresa. Agora, o over delivery, né, que é você entregar mais do que você se propõe a entregar, aí cada um faz o seu. Tipo, cara, eu tenho uma pessoa que tem um atendimento muito bom. Beleza, ele além do básico de um atendimento de qualidade, ele tem um muito bom. Eu, Sebastião, no atendimento, pessoa Sebastião no atendimento, eu faço um atendimento ok. Que é o meu atendimento, que é, cara, é um café, eu entrego café, eu falo sobre café, eu explico sobre café, mas eu não faço over delivery de atendimento. Isso é pessoal meu. Tá? Eu faço over delivery de produto. Cara, o meu produto é muito foda. Eu vou fazer um café, é um latte art muito bom, é um café muito bom, é um produto muito massa. Eu faço over delivery na entrega do produto. E eu acho que, sim, o atendimento ele é primordial, e só que ele não é diferencial, ele é básico. Todo mundo tem que ter um bom atendimento. Ó, nosso amigo Robson, lá de Rio Grande. Inclusive, eu olhei os vídeos agora, todos os vídeos. Amanhã eu vou dar o resultado. Ó, amanhã, para quem é aluno meu, só deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Para quem é aluno meu, amanhã eu vou dar o resultado do nosso sorteio da passagem para São Paulo, junto com o ingresso para o São Paulo Coffee Festival, tá? Eu recebi todo mundo do sorteio, eu recebi todos os vídeos até ontem. Hoje a gente examinou todo mundo que participou do sorteio. Amanhã, umas 3 da tarde, eu vou estar liberando lá na comunidade o ganhador da passagem para São Paulo com o ingresso para o maior evento de café do Brasil e vai participar ainda junto com a gente no nosso stand lá no São Paulo Coffee Festival, agora em junho, mês que vem. Isso. Então a gente fez esse sorteio aí só com os alunos nossos aí. Então, galera que é aluno meu que está aí na live, fica tranquilo que amanhã eu vou dar o resultado desse sorteio nosso aí, que vai dar uma movimentada na comunidade. Foi bem bacana. Inclusive, você falou do atendimento aí, o Paulo entrou aí. Porra, o Paulo, graças a Deus, eu tenho o Paulo na minha cafeteria, que toca a cafeteria, que é o cara que assume, na realidade, toda a parte do atendimento. E aí, assim, cara, e vamos lá. Você que quer abrir cafeteria, meu, vou te dar um conselho aqui muito bom. Você precisa ter consciência de que a cafeteria, o teu negócio, ele precisa ter habilidades. Ó, Paulo tá on. Ó, a cafeteria, ele precisa ter habilidades do negócio, da cafeteria. Porra, a cafeteria ela tem que ter um bom atendimento, a cafeteria ela tem que ter uma boa gestão, a cafeteria ela tem que ter um bom café, a cafeteria tem que ter uma boa comida, a cafeteria tem que ter um bom controle, a cafeteria tem que ter uma boa venda. Só que, cara, isso são habilidades que a tua cafeteria tem que ter. Você é o dono da cafeteria. E olha só que loucura. Não necessariamente você precisa ter todas as habilidades que o teu negócio precisa ter. Você precisa entender quais são as habilidades que a tua cafeteria precisa. E aí você, como dono, você vai escolher se você vai executar, desenvolver, delegar ou terceirizar. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de iniciar um projeto, faz uma lista de todas as habilidades que a tua cafeteria precisa para funcionar. Quais são as habilidades? Ah, cara, uma cafeteria precisa saber de café, uma cafeteria precisa saber de cozinha, de confeitaria, minha cafeteria precisa saber de gestão, precisa saber de números, precisa ter habilidade de atendimento, precisa ter simpatia, precisa ter vendas, precisa ter controle de estoque. Lista tudo. De tudo que você listou, pega as coisas que você vai executar. Por exemplo, vamos lá, Sebastião, eu sou barista, então a parte de café eu vou executar. Por quê? Porque eu sei, então eu vou executar. Agora ficou as coisas que eu quero desenvolver. E aí que a gente começa a separar o joio do trigo. Você precisa ter consciência que o que você não vai executar, daqui para frente, você vai escolher o que você quer desenvolver. Porque é muito mais inteligente quando você escolhe o que você quer desenvolver, justamente para que você faça bem feito.
O que muita gente erra é querer fazer tudo e faz tudo mal feito. E aí quem é condenado não é nem o ser humano, é a empresa que perde, porque a empresa Uhum. precisa de habilidades. Só que É. você acha que você consegue fazer tudo, só que na real você não consegue. Então, onde é que está a inteligência disso? Lista as habilidades, entende o que você vai executar, entende o que você quer desenvolver. Ah, eu sou Sebastian, eu vou executar a parte de bar e eu tenho vontade de desenvolver a parte de gestão e de números. Eu tenho vontade, né? Ah, beleza, então eu vou desenvolver e vou estudar sobre isso. Cara, Sim. eu não tenho vontade de desenvolver, eu vou delegar, porra. Eu vou delegar. Uhum. Então execução, desenvolvimento. Se não, se tu não quer nem executar, nem desenvolver, delega. Você pode delegar essa parada. E o cara Sim. mais inteligente é o cara que delega o que não consegue fazer. E justamente o Zé É. Ruela, que pega as coisas que não consegue fazer, tem um ego que eu não sei da onde que vem esse ego, fala assim, cara, eu vou fazer tudo porque a empresa é minha. Aí se arromba no meio do processo. Então, o mais É. inteligente é o cara que entende, primeiro, o que ele quer fazer, o que ele quer desenvolver, quais são as habilidades que a cafeteria precisa, que ele não quer nem fazer desenvolver, mas ele precisa delegar. E aí, na hora que ele vai, por exemplo, ele vai contratar pessoas, ele sabe que tipo de pessoa ele precisa contratar. Eu, Sebastião, sou simpático? Porra nenhuma. Então, na hora que eu for contratar alguém, eu vou contratar alguém pau no cu igual eu? Não, eu vou contratar alguém simpático. Óbvio. Por quê? Porque eu não sou simpático. E eu tenho que ter Sim. consciência de que eu não sou simpático para atender no público. E aí, se eu fosse uma pessoa falar, não, a empresa é minha, eu vou fazer tudo. Ah, eu quero contratar pessoas que sejam menos simpáticas que eu, porque eu quero ser o mais simpático da cafeteria. Quem é que paga? Nossa, Negócio. não vai ter cliente. Exatamente. Exatamente. Então, cara, não adianta. Sim, cara, quer fazer? Faz. Mas tenha consciência de que você pode executar, desenvolver. Não consegue nem executar, desenvolver? Cara, delega. Cara, É. Sebastião, eu não tenho a menor ideia, a menor vontade de fazer a gestão do meu negócio. Cara, só porque você não quer dizer que você não tenha que fazer. Uhum. Ó, a falta de conhecimento não te exime da responsabilidade. A falta de conhecimento não te exime das consequências de não fazer. O fato de você não saber que não pode andar pelado na rua não te exime de que se você sair pelado na rua, você vai tomar uma camaçada de pau. Não te exime. Então Uhum. não quer dizer porque você não sabe que você não vai sofrer as consequências. Ah, Sebastião, eu não sei de gestão, então eu não vou nem estudar, que daí eu vou ganhar dinheiro. Não, cara, você não sabe de gestão e vai para uma cafeteria, você vai perder Hum. dinheiro. Ponto e Vai perder acabou. dinheiro. Ponto e Hum. acabou. Então é importante você saber quais são as habilidades que a cafeteria precisa, entender o que você vai executar, desenvolver, delegar e terceirizar. Por exemplo, eu, Sebastião, sou barista, eu vou desenvolver a parte, eu vou executar a parte de bar. Eu não sou tão bom com pessoas, mas eu tenho vontade de desenvolver essa minha desenvoltura. Beleza, então eu vou executar essa parte da função. Cara, mas eu não sou bom com números e eu sou uma pessoa muito desatenta. Uma cafeteria precisa de alguém atento. Cara, eu vou, Uhum. sabendo que eu não quero desenvolver essa parte, eu vou tentar fazer, eu vou só dificultar o desenvolvimento da minha empresa. Por isso que, tão importante quanto ser uma boa pessoa para a tua empresa é saber escolher as peças certas e as peças que faltam para que o teu negócio dê certo. E aí começa uma parada muito, muito, muito forte, que é justamente a escolha da sua equipe. Quem é que vai trabalhar Uhum. contigo na tua equipe? Vamos lá, exemplo de terceirização. Cara, a tua empresa, ela precisa ter habilidade jurídica. Ponto e acabou. Ela precisa. Ela precisa, a tua empresa precisa ter habilidade contábil. O que é habilidade contábil? Não de gestão. Mas, cara, você precisa fazer balanço patrimonial. Você precisa Sim. entender dessas coisas. Você não vai nem executar, nem desenvolver, porque para desenvolver você precisa fazer contabilidade. E você não vai nem delegar, porque você não vai contratar um contador para sua cafeteria, Uhum. CLT. Você vai terceirizar a contabilidade. Sim. Entende? Que é um outro tipo de serviço. Entra nas 4 gamas que a gente conversa. De Sim. tudo que uma cafeteria precisa, você vai escolher o que você vai executar, o que você vai delegar, o que você vai executar, o que você vai desenvolver, o que você vai delegar, que isso aqui está dentro da guarda-chuva da Terceirizar. tua empresa, e o que você vai Sim. terceirizar, fora da guarda-chuva. Então, ó, Uhum. contabilidade, cara, você não vai nem executar, a não ser que você seja o contador, você não vai nem É. executar, nem delegar, nem desenvolver, porque, porra, você vai fazer contabilidade só por causa da contabilidade da sua cafeteria? Não. Você vai Não vai. delegar, ou seja, você vai contratar alguém que seja contador para sua cafeteria? Também não. Então Também vamos não. terceirizar essa parada. Quer ver outro exemplo? Segurança. A tua cafeteria precisa de segurança. Você vai
Uhum. dormir na sua cafeteria à noite para fazer a segurança dela? Não Você vai mesmo. desenvolver essa habilidade de ir dormir na cafeteria para fazer a segurança dela? Você vai delegar para algum funcionário seu dormir na cafeteria para fazer a segurança dela? Não, você vai terceirizar esse serviço. Então, por isso que primeiro passo de tudo, faz a cafeteria precisa para funcionar. Depois disso, você escolhe o que você vai desenvolver, o que você vai executar, desenvolver, delegar, terceirizar. E aí começa a formar o teu time com isso. É aí que a parte inteira... Olha só esse cabo aqui, velho. Vou botar para carregar. Nossa. Se Deus quiser, vai carregar. Aí. É. Não vou falar nada. Show de bola. Pegaram? Entenderam essa parada? Entenderam? Todo mundo que está aqui entendeu isso que eu falei de desenvolver, delegar... Não, executar, desenvolver, delegar e terceirizar? Isso é o início do negócio que a gente chama de plano de negócio. O plano de negócio ele cai em tudo isso, em planejar o abençoado do negócio antes de abrir. Então, quanto mais a gente conseguir adiantar problemas, melhor. Uhum. Adianta Verdade. problema. A ideia agora, para quem está querendo abrir cafeteria, o teu maior desafio é encontrar os problemas. Porque quanto mais problema você resolver agora, melhor. Porque você está com tempo, você está com ideia, você tem tranquilidade. Porque depois que o bicho começar a pegar na tua cafeteria, começar a vir problema novo, você vai ter coisa para fazer pra caramba no teu negócio e ainda por cima você vai ter que resolver problemas que você poderia ter resolvido enquanto você estava no plano de negócio, que é a hora de ter problema. Verdade. Cara, um pouco fora do assunto aí, mas algum tempo atrás aí, o Flório Francisco, acho que é esse mesmo o nome dele, perguntou assim: vocês acham interessante agregar sorvete e gelados à cafeteria para compensar a queda de faturamento no verão? O que você acha? Sorvetes? Gelados, sorvetes e gelados no verão. Deve ser gelatos, né? Aquele sorvete artesanal. Depende. Qual a sua opinião sobre isso? Depende de muita coisa. Vamos lá. Sorvete em cafeteria. Eu gosto, combina muito bem, é muito legal. Acho legal pra caramba isso, inclusive. Mas eu acho que ele não pode ser... Assim, vamos lá. Muita pergunta que me fazem antes de abrir cafeteria, ela é uma pergunta como se fosse o final, né? Tipo, cara, eu vou abrir cafeteria. Posso colocar sorvete? Tipo assim, eu posso, quando for abrir a cafeteria, decidir colocar sorvete? E aí eu sempre tenho que falar a mesma coisa. Abrir cafeteria não é o final de nada. Ele é o começo de um monte de problema, efetivamente falando. E é o começo de um monte de decisão. Então, por exemplo, você baixa, eu vou fechar o meu cardápio. Você consegue dar uma olhadinha para ver se ele está certo? Eu falo, cara, esse aqui é o começo do cardápio. É o teu primeiro cardápio. Você vai mudar cardápio? Muito. E é inteligente mudar cardápio. Eu tenho cafeteria, sei lá, 6 anos, eu mudei para cardápio pelo menos 12 vezes. Pelo menos a cada 6 meses a gente dá uma mudada no cardápio. A gente faz um negócio que a gente chama de engenharia de cardápio, que é justamente fazer uma relação de popularidade com lucratividade e entender quais são os produtos que estão me dando lucro efetivo e quais são os produtos que começam a me dar prejuízo. Por quê? Cara, tomate oscila, ovo oscila, leite oscila, tudo oscila, café oscila. O que hoje me dá lucro, daqui a 6 meses pode me dar prejuízo. Então, nada que a gente decidir aqui, ele vai ser, tipo, escrito em pedra. A ideia começa e aí a gente faz análise ao longo do tempo. Por quê? Em muitos exemplos que eu já dei, e devo ter umas 8 ou 9 cafeterias que já abrem, inclusive. Aqui eu tenho um exemplo aqui do meu lado, Gravatal. O Rodrigo, do Doce Requinte, começou abrindo com sorvete. Cara, e eu fiz o plano de negócio com ele. Cara, o plano de negócio tinha o sorvete lá. No CMV Global da cafeteria, a gente considerou o sorvete. Só que o sorvete começou a sair menos do que o café. E aí, porque o sorvete começou a ter menos giro, ele começou a ter popularidade baixa. E aí, olha só para vocês entenderem um pouco sobre esse estudo de plano de negócio. Você começa a estudar quais são os produtos da tua cafeteria, os insumos da tua cafeteria que estão ocupando muito, não só espaço, mas dinheiro. Que é coisa que deveria estar na tua conta como dinheiro, mas está no teu estoque como produto. E quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, por exemplo, você tem um estoque de R$5.000 em sorvete, que poderia ser dinheiro na tua conta, que você poderia estar fazendo um deck na sua cafeteria, por exemplo. Ou poderia estar fazendo
deixando o fluxo de caixa mais saudável, mas está lá em formato de sorvete. Então, eu acho que, só concluindo a pergunta, né? Eu acho que combina muito, eu acho que é muito legal, desde que não influencie, principalmente num dado que a gente chama de CMV global, que é o custo de mercadoria vendida no exercício, nos 30 dias. Se a gente começar a perceber que o sorvete está aumentando muito o CMV global, eu tiraria sem pensar duas vezes. E como é que a gente percebe isso? Quando a gente começa a perceber que eu estou com muito dinheiro em formato de estoque na minha cafeteria para fazer a venda que eu faço mensalmente. Então eu olho e falo, caramba, sei lá, dos 10 mil reais que eu vendi nesse mês da minha cafeteria, eu tenho ainda no meu estoque, eu comprei de estoque 5 mil reais, 40 mil reais, ou 4 mil reais. O que isso quer dizer? Que eu tenho um CMV, ou seja, a parte do meu faturamento que representa os produtos está muito alto. Ou seja, eu tenho muita coisa de muito valor em forma de insumo na minha cafeteria que não está tendo giro. E eu tenho medo que, quando a gente fala de café e sorvete, o sorvete pode ser a parte que aumenta o CMV global de uma cafeteria. Então, quando você me pergunta se vale a pena ou não, depende do giro. Se tiver giro, vale a pena. Se não tiver giro, aumenta a CMV, aí pode tirar do cardápio e substituir por coffee shake, por outras coisas, para conseguir compensar esse CMV mais alto. Sim. O Koba perguntou aqui, Sebastião, você conhece alguma cafeteria que está fixada no mercado sem produção própria, tudo terceirizado na parte de doces, né? No caso, a pergunta dele era sobre doces. Eu conheço uma cafeteria que está fixada no mercado, terceirizando a parte de doces. A gente tem um exemplo muito massa do William, que é o Williams Coffee, que não é o Williams Coffee de Porto Alegre, que é aqui em Santa Catarina, que ele tá dentro do mercado, mas ele faz os doces e, ó, doce maravilhoso. E o William sabe que para ele conseguir ter rentabilidade, ele precisa fazer os doces. E ele é confeiteiro. Então, ele inclusive, faz a gestão da cafeteria dele de maneira, tipo, sensacional. Ele é um cara que ele entrou para a turma, acho que na turma de janeiro, e ele teve resultados muito bons na cafeteria dele, ajustando poucos parafusos e os parafusos certos que ele soube ajustar. Ele tem uma cafeteria dentro do supermercado, o supermercado Giasse, se eu não me engano, chama Williams Café, Williams Coffee. E, cara, ele faz uns doces espetaculares. Então, assim, tá tudo bem você revender doces, não é um problema. Desde que você compense essa revenda com um volume de venda alto. Assim, não é um problema você ter produto sem margem. É Jaraguá do Sul, não. É Jaraguá do Sul, se eu não me engano. Araranguá ou Jaraguá do Sul? Eu não lembro a cidade agora, mas é perto de Joinville. A cidade é ali pertinho de Joinville. Depois eu pergunto para ele certinho onde é que é e passo para você. Então deve ser Jaraguá, porque Jaraguá do Araranguá Sul. é perto. Jaraguá do Sul. Pode ser Jaraguá do Sul, então. Jaraguá do Sul, tá? Não tem problema você vender produtos com pouca margem. Não é um problema. Desde que você compense essa margem mais baixa com o volume de venda. E aí que entra um negócio que, assim, a gente precisa conhecer o negócio que a gente está se metendo. Cafeteria, ele é um negócio, por natureza, de pouco volume de venda. Cara, olha a caixa de cafeteria, o caixa final de uma cafeteria. Geralmente o caixa fecha a caixa de R$ 1.000, de, sei lá, R$ 2.000, de R$ 700. Isso é um caixa de cafeteria. Então a gente vende pouco por dia. E a gente tem que começar essa venda baixa que uma cafeteria tem por dia com produtos de muita margem. Agora, olha um caixa de supermercado, por exemplo. Cara, fecha 70, 80, 90 mil reais dia. Ou seja, um volume maior de venda pode compensar menos margem na venda. Então, por exemplo, cara, um exemplo muito básico, né? Você quer compensar, você quer competir valor de supermercado em refrigerante e água, por exemplo, em outras coisas, só que, cara, o mercado ele tem um volume de venda que não se compara e um custo também que não se compara com cafeteria. Então, assim, geralmente cafeterias que são mentoradas por mim, a gente procura aumentar o número de vendas de coisas que são produzidas na cafeteria justamente para conseguir aumentar a margem de contribuição e aumentar também a lucratividade do dono. Então, a gente sempre busca, fazendo a engenharia do cardápio, quais são os itens do cardápio que tem mais lucratividade, e aí foca a venda neles, e quais são os itens que estão dando no 0 a 0, dando prejuízo, e a gente ou substitui do cardápio, ou procura estimular a venda para que essa pouca margem possa compensar, né?
É bem essa questão porque se você produzir, a sua lucratividade vai ser bem maior, né? Então, Cara, ó, como tem essa parte da rotatividade ser um pouco menor, então, quando você mais produz, mais a sua margem de lucro. sempre falo assim, ó, quanto maior o grau, e aí a galera já não me aguenta mais falar isso, né? Mas eu sempre falo a mesma coisa. Quanto maior o grau de transformação das coisas dentro da sua cafeteria, Essa mais parte eu dinheiro já você ouvi. ganha. Mais dinheiro você ganha. Agora eu vou simplificando a frase para ela ficar mais fácil de desenvolver. Então, para pensar, por exemplo, no grão de café. Cara, o grão de café, você recebe uma semente desse tamanho, você moe e você transforma numa bebida. Porra, alto grau de transformação, alta margem de contribuição, alta lucratividade. Agora você vem, por Uhum. exemplo, um pão, sei lá, um pão de queijo, você recebe ele congelado, você assa, você vende. Você só assa ele. Baixo grau de transformação, baixa margem de contribuição. Então eu quero que vocês entendam que numa análise, por exemplo, de CMV de cafeteria, a gente entende quais são as coisas que você está vendendo, que você está transformando no teu negócio e quais são as que você tem alto grau de transformação e quais são as coisas que têm um baixo grau de transformação. E aí, com base Uhum. nisso, a gente começa a fazer análises de entender quais produtos têm mais margem e quais têm menos margem. Sim. Essa daí eu já ouvi bastante também. De tu, né? É, eu falo bastante, porque são coisas que a gente repete justo. Ó, Mas, olha aqui, ó. Aqui tem saca de café verde. Cara, eu vou torrar esse café primeiro, para depois moer o café, para depois passar na máquina de café, para depois transformar isso aqui numa bebida. Cara, e uhum, aí que tá. O grau de lucratividade para aumentar de uma cafeteria, a gente começa a analisar o que tem na minha cafeteria que eu consigo botar mais um grau de transformação ainda. Que daí isso, com a mesma venda mensal, eu consigo ter mais lucratividade. Então, o que tem na minha... Por exemplo, vou dar um exemplo meu, Sebastião, né? Eu faço essa análise comigo também. Tudo que eu falo com vocês... Maikinho entrou. Mike entrou. Aparece, Maikinho, que você entrou. Mike. Tá aparecendo MSN quando ele quer chamar a atenção, tá ligado? Entra e Aham. sai várias vezes para chamar a atenção. Entra na live aí, Maikinho. Puxa o Maikinho na live aí, vamos ver se ele entra. Vamos cá, Marquinhos. Ó, só para eu concluir aqui, esqueci. TDAH é foda, esqueci do que eu tava falando. Do grau de transformação. Do grau de Grau de transformação. transformação. É, Até a quanto... Cláudia falou ali, ó. Isso se você não for torrar também. Ela falando do café. Bem o que você disse. Exatamente, cara, Transformação. torra. E aí, isso que eu tava falando, a gente procura entender dentro da cafeteria. Eu ia dar o meu exemplo, né? Dentro dessas Uhum. paradas, por exemplo, tem o pão. Cara, eu Sim. pego, compro o pão e faço um panino. Mas eu compro o pão. Se eu pegasse farinha, água, fermento ou o que seja Aham. e fizesse esse pão, Fizer o pão. eu consigo um maior grau de transformação, logo eu consigo mais margem de contribuição com o mesmo volume de venda. E aí a mágica, qual que é a mágica de tudo isso? A mágica é o seguinte, Sebastião, como é que pode que antes de eu te conhecer, antes de eu pagar uma consultoria tua, eu faturava 30 mil reais e sobrava 3 mil reais. Agora eu faturo 27 mil reais e sobra quase 10 mil reais. Como é que acontece isso? Porque a gente, sem aumentar a venda, a gente consegue aumentar a margem de contribuição. Além de Isso. fazer estudos de custo e tudo mais, a gente consegue entender quais Uhum. são os produtos que você tem mais lucratividade e foca a venda nesses produtos, né? Sem aumentar a Sim. venda, a gente aumenta a lucratividade. E aí é que Sim. vem aquela velha história de resposta fácil para pergunta difícil, né? Toda resposta fácil para uma pergunta difícil, geralmente ela não traz um resultado. Qual que é a resposta fácil para a pergunta difícil de lucratividade? Sebastião, quero ganhar mais dinheiro. O que eu faço? Vende mais. Só que na real não Sim. é vende mais. É vende certo. Vende certo. Não é vender produto com margem. Não é vender mais quantidade de produto sem margem. Pegou? Sim. Isso aí. Cara, deixa eu ver aqui. A Luciene perguntou: você acha ideal usar o Power Over Machine? Ah, mas aí a Luciane tá falando de Nova York, né? Porque Nova aí York, já. eu acho que vale, tá? Luciane, você como vai abrir em Nova York, a Luciane, ela é uma futura aluna minha. Eu já sei que ela Ah, vai é? entrar. Então, ela já me contou do projeto dela, ela vai abrir uma cafeteria em Nova York, ela tem fazenda de café em Minas e vai abrir uma Que cafeteria em massa. Nova York. E, Luciane, no seu caso, você está falando de um público que tem um... Porque se você me falar, Sebastião, vale a pena uma máquina por over, sei lá, na Nova Zelândia, Austrália, eu ia falar que não. Vale a pena uma máquina por over na Europa, em Barcelona, na Europa, ou Reino Unido? Talvez não.
Mas agora, cara, Estados Unidos, eu acho que a galera vai curtir. Eu acho que é um negócio que aumenta a tua entrega, o teu volume de entrega e a tua Sim. velocidade de entrega. Óbvio que tem que estudar a questão de investimento inicial. O que vai acontecer? Uma máquina de passado, de café passado, ele vai te dar muito mais quantidade de venda, mas você precisa ter volume para isso também, né? A gente fala assim, uma máquina de 2 litros, por exemplo. Eu tenho uma máquina de café passado na minha cafeteria. Ela faz 2 litros por vez, 1,8 litro por vez. Então, cara, quando eu for fazer esse café, eu tenho que saber que vai ter volume de venda, porque senão o café fica velho. Então, eu faço, tipo, 3h30, eu já boto um café para rodar. Meio-dia, boto um café para rodar, porque eu sei que vai ter movimento. E tem que ter esse estudo. Pode sobrar? Cara, sobra. Geralmente não sobra porque a gente toma. Mas tem que começar a ter esse estudo de, cara, eu vou fazer café, eu preciso ter volume para esse café. Como a gente tá falando da Luciana, a gente tá falando de Nova York, e eu acho que, cara, pode botar para rodar, porque sai sem dúvida nenhuma. É o cafezinho rápido, né? O pessoal curte muito, né? Cara, toma muita. É o tal do americano, né? Tipo, que é o double shot com água. Então, e sai bastante também, né? Roda bem. A Cláudia falou aqui, faço pão de fermentação natural para fazer as receitas também. O Maiquinho trollou nós, falou que agora não dá, mas está aqui. Deixa eu ver aqui. Sim, sou sim, com certeza, a Lucilene. Canadá, o que você queria dizer, Cláudia, com Canadá? Não, Canadá, o Café de Amor, cara, Canadá também é um público, Canadá também é um público muito bom de café passado. Assim, cara, é identificação de público, né? Você tem que identificar para quem que você vai vender o café. E assim, público, esse Mocha Master que o Adonis usa é muito massa, velho. Eu não tive coragem de comprar ainda, porque ele é um pouco caro, mas ele é muito bom. Mocha Master. Para quem tá procurando máquina de pour over, procura essa marca aqui que o Coffee Body colocou aqui, Mocha Master. É uma baita máquina, tira um café muito bom e, porra, fica muito legal mesmo. É que eu tô com visita em casa, a visita entrou na live para falar que tá com fome. O que eu faço com esse povo? Estão me esperando para comer, olha só. Porra! E agora, uma coisa é ter visita, agora eu quero ver que daqui a pouco, sabe quem é que entra nas minhas lives? É minha esposa, né, Carolina, para mandar ir para casa, às 11 da noite. Pois é, ela já foi aí e buscou a Calita, pelo que eu vi. Ela veio buscar e já me deu um chute na minha cadeira na hora de sair, para não chegar em casa tarde. Vocês nem perceberam, mas ela deu um chute na minha cadeira. Olha só, tipo assim, não enrola, né? Tipo assim, não enrola. Tipo, tô te ligando, tô ligado e tu não vai embora. E o Adonis falou aqui, casa, a Filco fez uma por 1.500 e faz a mesma coisa. A Filco fez. Massa. Cara, a gente falou tanto, agora já entramos mais um pouco na parte de gestão, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas o investimento inicial para quem ainda quer estar aí sonhando em abrir a cafeteria. Eu acho que essa é uma das maiores dúvidas, né, que a gente recebe, pessoal perguntando, mas quanto que eu tenho que ter para mim montar uma cafeteria? Para a gente encerrar ali, para eu dar alimento para minhas visitas. Quanto vocês acham que custa abrir uma cafeteria? Pessoal que está aqui nessa live, 25 pessoas estão na live, 20 pessoas estão na live. Se eu fosse abrir uma cafeteria, quanto vocês acham que custa abrir uma cafeteria? Isso, comenta aí. Vamos lá. Eu vou dar um número mágico para vocês, tá? Eu vou dar um número mágico para vocês fazerem conta. Mas quanto vocês acham que custa? Qual é o custo de abertura de uma cafeteria? Pode chutar, não tem resposta errada, não. Chuta aí, eu quero ver o que a galera acha, qual que é o custo de abrir uma cafeteria, se vocês têm ideia mais ou menos. Menos quem tá na live aí que já abriu, tá? Para não dar spoiler. 120k, 30 mil. 120, 30. Quanto vocês acham que custa abrir uma cafeteria? Vamos lá. 30 mil, tem 120 e 30. Está muito espaçado. 50, 80 mil. Espaçado. 25 mil, Café de Amor abriu. 50, 80. Tá clareando. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou dar um número para vocês. 150 mil. 150 mil. Eu vou dar um número para vocês aqui, tá? E com base em que é esse número, gente? Esse número é feito com base em mais de 70 cafeterias abertas no Brasil inteiro. E o que eu sempre faço? O aluno terminou de abrir a cafeteria, eu faço além de
de parabenizar, de falar, da gente resolver. Tipo, cara, abriu, parabéns, o cara tá em êxtase. Ele falou, e aí, quanto foi a brincadeira então, afinal? Vou poder colocar lá nos meus números. E aí ele fala, foi X. Quantos metros quadrados tem? Tem Y. E aí vem a Nutri aqui, ó. Nutri João Andrade falou aqui. Isso. Depende muito do tamanho. Muito Mas do tamanho. o que eu faço é dar um número por metro quadrado. E o que eu vou dar para vocês agora é um número médio. Sim. Número médio por metro quadrado que os alunos gastam para abrir cafeteria. Por quê? Porque tem cafeteria de 20 metros quadrados, tem de 50 metros quadrados, tem de 100 metros quadrados, tem de 200 metros quadrados. E aí, sempre que um aluno abriu a cafeteria, depois de parabenizar, depois de conversar, eu faço duas perguntas. Quanto foi a brincadeirinha? Quanto deu metro quadrado total? Ponto. E aí, gente, a gente tem uma média, e aí, de novo, todo mundo aqui é adulto, ele é uma média. O que é uma média? Dá para abrir com mais, dá para abrir com menos. Dá para abrir com menos. Mas, na média, os alunos têm gastado de... Cara, eu ia falar um entre um e outro, mas eu vou falar um número fixo para vocês pensarem. R$ 2.400 por metro quadrado. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma cafeteria de 80 metros quadrados, eu tenho uma sala de 80 metros quadrados, vou fazer 80 vezes 2.400, dá R$ 192 mil. Então, ó, eu tenho uma sala de 50 metros quadrados, 50 vezes 2.400, dá R$ 120 mil. Dá para abrir com mais? E o Sebastião falou que ia abrir uma cafeteria com R$ 2.400 metro quadrado. Eu abri uma de 50 metros quadrados e eu gastei R$ 300 mil. Sim, mas aí você foi lá e colocou mármore branco e porcelanato, sei lá, brilhos. Cara, calma. Sim. Você foi lá e comprou uma Lamazoco, que só a máquina de café eu abro uma cafeteria com o valor da máquina de café. Eu tô falando uma média. Se você quiser ter um valor médio, é R$ 2.400 por metro quadrado. Então, pega mais ou menos o tamanho da sala que você quer abrir cafeteria, multiplica por 2.400 e já prepara o cartão. Show? A Café de Amor abriu uma de 9 metros quadrados. Então, vamos lá. Vamos ver quanto é que deu. 2.400 vezes 9 metros quadrados, 21.600. Quanto que ele falou que tinha gasto? Quanto que você gastou, Café de Amor? Acho que ele falou, né? Não, acho que foi o... Café de Amor. Foi outra pessoa. 25 mil. Tá mais ou menos na média. Gastou um pouquinho mais, mas é mais ou menos uma média boa, tá? Então, você que tá fazendo um plano de negócio aí, pode colocar esse número. Para quem tem cafeteria, daqui a 1h10 eu vou entrar de novo, só que daí eu vou entrar para falar de gestão de cafeteria. E eu prometi na live de ontem, hoje, falar sobre gestão de equipe. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são as estratégias para que a tua equipe esteja engajada com a tua cafeteria, tá? E como é que a gente faz para poder motivar essa galera e quais são as estratégias que a gente pode usar para motivar essa galera para trabalhar bem e trabalhar feliz na nossa cafeteria, como a gente faz para tentar chegar perto, né? A gente não pode dizer que todo mundo trabalha feliz na nossa cafeteria, mas a gente sempre tenta chegar perto. Sim. Tá? E para quem não... Só respondendo na Ju Carvalho, a live vai ficar salva no meu perfil, Ju. Então, se você ainda não segue lá o Resenha do Café, segue lá que vai ficar salvo, sim. Matheus, dá essa colher de chá. Eu não deixo salvo, não. As minhas lives eu não deixo salvo. Só assiste quem aparece. Eu quero que, se a pessoa não aparece, que perca mesmo. Mentira. As minhas lives eu não deixo salvo, porque eu deixo salvo só para o pessoal que participa das comunidades. Então, quem está no Instagram aparece para poder escutar. E depois, se quiser ver de novo, tem que participar das minhas comunidades. Aí sim vai ter acesso às melhores partes das lives. Eu ainda corto as melhores partes e sempre catalogo por título. Assim você é mais fácil. Só responder a Luciene, que falou assim, isso aí é fora os equipamentos. Não. Não, é com os aqui equipamentos. Luciene, vamos lá. Aqui no Brasil já é com os equipamentos. Levando em conta que a máquina de café é locada, não é comprada. Isso. A maioria, 92% das pessoas que abrem cafeteria, alunos meus, locam máquina de café. Tá? Então, a máquina de café, por exemplo, uma máquina de café custa 25, 20 mil, 27 mil reais, 30 mil reais, tá? Então, se fosse comprar a máquina de café, por exemplo, já vai elevar esse método. Isso. Mas é mais ou menos isso aqui no Brasil, tá? Luciene, aí tem que dar uma olhadinha. Pode ser que seja um pouco mais caro, eu preciso conversar com meus alunos aí de fora aí, pra gente ver o que a gente consegue ter de parâmetro pra você. Isso. Show, Matheus? Vai lá fazer janta pra galera. Não, tá pronto já. Pronto, só comer. É só comer. Mano, obrigado. Show? Tamo junto.
Ó, gente, daqui a E pouquinho, em 1h10, a gente entra em live de novo, tá? isso. Sobre gestão. Tudo Ó, saiu daqui a em pouco. torno de 15 para mim. Hoje tem minha cafeteria. Aí, legal. Show. Pessoal, valeu, tamo junto. Quem não segue o Sebastian, segue lá. Quem não me segue, segue aqui. E vamos tomar café, vamos empreender com café, ganhar dinheiro com café. E vou fazer até uma publi aqui. Se você é dono de cafeteria e está precisando de alguém para fazer seus anúncios, fala comigo. Eu sou o cara dos anúncios. Se você viu o anúncio do Sebastian, a culpa foi minha. Não Exato. culpa ele. Fala comigo que a gente vê o que faz aí. Show. Gente, olha, só abrindo pra eles, eu tô usando esse pelo assim, que é gostoso, cara. A Ana comprou essa parada aqui, é bom pra caramba. Olha, essencial. Não, é um Isso. cheirinho, velho. Sei lá, eu achei que era pirâmide. Ah, tá. Mas eu achei que era pirâmide, mas é um Achei que cheirinho era gostoso. pirâmide. Tô ligado Falou. que é. Falou, falou. Falou, valeu, Maiquinho. Um abraço. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.